Vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 12. Marcos 12. Nós vamos ver aqui a parábola dos vinhateiros. É uma parábola um pouquinho diferente. Ela tem algumas características diferentes que nós vamos ver ao longo aqui da mensagem. Tá? Diz assim o texto: E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra. E chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores, para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram, e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo. E eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça, e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram. E a outros muitos, dos quais a uns feriram, e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou-o também a estes por derradeiro, dizendo: Ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E pegando dele, o mataram e lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores, e dará a vinha a outros. Ainda não leste essa escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Isto foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia essa parábola. E, deixando-o, foram-se. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por essa noite, por esse culto, por podermos estar aqui reunidos meditando na tua palavra, Senhor. Obrigado por essas palavras deixadas a nós, que nos mostram mais da tua obra, mais da tua magnífica salvação, ó Pai. Sabemos que nós não somos merecedores, não somos dignos de receber a tua palavra. Mas o Senhor, pelo seu infinito amor e pela sua misericórdia, estendeu a tua mão até nós, Senhor, nos salvando, nos livrando dos nossos próprios pecados. Te peço, Senhor, agora que o Senhor me dê o entendimento, a sabedoria para trazer essa palavra de uma forma agradável a Ti, Senhor, de uma forma que possamos todos aqui sair alimentados por Ti, que possamos assim Te louvar mais e mais por tudo que o Senhor fez, Senhor. Nos dê o entendimento, é isso que nós pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então aqui nós vemos uma parábola um pouco diferente, né? Que é a parábola? Parábolas são ilustrações que Cristo dava para tentar trazer as explicações para um termo mais cotidiano do povo, para que eles pudessem entender, né? Nós pregadores hoje tentamos fazer isso muitas vezes, obviamente não com a mesma
eficácia, com a mesma sabedoria que Cristo, mas a gente tenta, da mesma forma, trazer um pouco para exemplos do nosso dia a dia para que a gente possa entender e aplicar melhor a palavra de Deus. Mas aqui essa parábola, ela tem algumas questões diferentes, porque ela vai usar referências a passagens do Antigo Testamento, ela vai trazer profecia e ela confronta diretamente os líderes religiosos daquela época. Nós vemos aqui que no último versículo dessa passagem, no versículo 12, eles ficaram enfurecidos contra Cristo, né? Buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque eles sabiam que dizia contra eles. Essa passagem, ela vai nos repreender quanto à rejeição a Cristo. Esses homens, eles estavam rejeitando quem Cristo era. Por isso eles queriam prender Cristo, calar ele. Nós vamos ler aqui, inclusive, o texto anterior para a gente entender o contexto e o porquê que Cristo trouxe essa parábola para eles. Não foi por acaso, né? Não foi que Cristo decidiu atacar eles ali gratuitamente. Nós vamos perceber que essa parábola, ela foi uma resposta a uma atitude daqueles homens. Ataca diretamente a rejeição que eles estavam tendo para contra Cristo, ataca o egocentrismo que aqueles homens estavam tendo, e foi uma resposta a tudo que eles tinham feito. Nós vamos ler aqui a passagem anterior, então, para nós entendermos o que é que estava acontecendo ali. No capítulo 11, versículo 20, diz assim: E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Porque, em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber e tê-las-ei. E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também o vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará a vossa ofensa. Tá? Então aqui nós primeiro temos a pregação de Cristo. Cristo aproveitou uma deixa que Pedro deu ali, reparando em uma figueira que Cristo havia amaldiçoado e ela se secou, para ensinar algo para eles. O ensinamento que estava tendo aqui, e que faz parte inclusive ainda do nosso texto, o tema central é a fé em Deus, em Cristo Jesus. Ele fala sobre crer em Cristo. Crer verdadeiramente. Ele nos diz aqui que se nós crermos, coisas inimagináveis e até mesmo os nossos pecados poderiam ser perdoados. Bom, essa é uma pregação que todos nós precisamos. Todo homem precisa ter fé. Ela é necessária
para a salvação. Ela é necessária para que Deus perdoe os nossos pecados. Ele está falando aqui no texto das duas coisas que são necessárias para sermos perdoados por Deus, né? Ele fala em nós termos fé. E a segunda coisa que ele coloca aqui é de nós perdoarmos. E é engraçado porque essas duas coisas nós podemos reparar aos mandamentos que Deus nos dá, que Cristo resumiu, né? Amarmos a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos. Como nós podemos amar a Deus se nós não temos fé verdadeiramente nele? Percebe como essas duas coisas estão ligadas diretamente? E se nós temos fé em quem Deus é de verdade, se você acredita que Deus é Deus e que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, e você o teme, logo você vai amar a Ele. E a segunda coisa, amar ao próximo, está diretamente ligado a nós perdoarmos ao próximo. Mas essas duas coisas, elas não são tão simples assim para o ser humano. Eu creio que cada um de nós aqui sabe bem o como são difíceis essas coisas. É fácil amar ao próximo? É fácil perdoar ao próximo? Não é. Porque em diversas situações mexe com algo específico do homem. Para nós perdoarmos ao nosso irmão, nós precisamos de humildade. Nós precisamos de compaixão. Nós vemos que essas coisas são necessárias nós lutarmos contra pecados que falam muito alto ao nosso coração. O nosso orgulho, a nossa vaidade. Nós podemos ter facilidade em perdoar as pessoas em algumas situações, mas em outras não, né? Eu posso perdoar muito bem alguém que pisa no meu pé. Não tem problema. Eu não ligo tanto para um contato físico para me machucar. Perdoo. Mas, de repente, a pessoa fala algo que machuca no meu coração, ou no meu ego, ou que me despreza. E isso mexe comigo. Para você pode ser outra coisa. A questão é que Cristo deixa aqui muito claro que se não houver perdão, nós não seremos ouvidos por Deus. Nós não podemos ter os nossos pecados perdoados se nós não passarmos por essas duas coisas. Agora, será que a nossa oração está sendo ouvida por Deus? Você às vezes tem a sensação de que a sua oração não está sendo ouvida por Deus? Pense se não é por algum desses dois motivos. Você tem fé verdadeira em Deus? Será que você não está carregando uma amargura contra alguma pessoa? E aqui essa lição Cristo estava trazendo para aquelas pessoas que estavam seguindo a Ele, que estavam acompanhando. Eram pessoas que se diziam crentes ou que estavam buscando a palavra de Deus, não é verdade? Nós estamos aqui na igreja também.
nós também precisamos ouvir esse ensinamento. Pois bem, então essa é a primeira parte da mensagem. A pregação que Cristo levou aqueles homens. Mas na sequência nós vemos a atitude de algumas pessoas que estavam ali acompanhando, ouvindo aquelas palavras. Versículo 27, ele diz assim: E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram dele. E lhe disseram: Com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou quem deu tal autoridade para fazer essas coisas? Mas Jesus, respondendo, disse-lhes: Também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era dos céus ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não credes? Se, porém, dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E, respondendo, disseram a Jesus: Não sabemos. E Jesus lhe replicou: Também eu vos não direi com que autoridade faço essas coisas. Então nós vemos aqui o que foi que aconteceu. Enquanto Jesus pregava para aqueles homens que eles precisavam ter fé e perdoar as pessoas, aqueles religiosos da época, os líderes, as pessoas que deveriam estar ensinando a palavra de Deus ao povo, eles questionaram Jesus com que autoridade faziam. É curioso, né, que eles não vieram falar: olha, Jesus, de acordo com o que está escrito aqui na palavra de Deus, isso que você está fazendo é inadequado ou errado. Eles não estavam preocupados com o que era certo ou com o que era errado. Eles estavam sendo duros com Cristo, tentando descreditar ele. E essa é uma atitude muito do homem, não é verdade? Quando alguém te acusa de algum erro e você sabe que você está errado, você não tem como negar aquele erro. Qual que é a sua defesa? Você tenta tirar o crédito da pessoa que está te acusando. Não é verdade? Não deveria ser assim. Mas é algo natural do homem fazer isso. E é isso que esses homens tentaram fazer. Em outras palavras, eles demonstraram ter dura cerviz. Eles não admitiam a correção de Cristo. Como nós vemos depois em outras passagens, e antes mesmo, Deus chama diversas vezes o homem de dura cerviz. Ele falou isso do povo judeu quando fugiu do Egito e teimava nos erros. O termo usado foi povo de dura cerviz. Depois, ao longo do tempo, tem outras situações, e depois aqui da morte de Cristo é a mesma acusação que Estevão faz contra aqueles homens. Senhor, eles estão de dura cerviz e não ouvem a palavra. Eles não aceitam a autoridade de Deus, que está diretamente ligado a nós termos fé em Deus.
Percebem que o erro deles era diretamente relacionado ao que Cristo havia pregado? Povo de dura cerviz. Não cedem, não creem em Deus verdadeiramente com todo o seu coração. Uma dura cerviz, ele não admite que ele está errado. Será que nós não fazemos o mesmo? Nós muitas vezes temos a dura cerviz. Quão difícil é para o homem admitir que Deus é supremo, que Deus é todo-poderoso, que Deus é santo, mas que nós somos pecados, um monte de pecados, um trapo de imundícia. Quão difícil é para o homem ser humilde. Nós vemos aqui que esses homens, pelo contrário, eles estavam preocupados mais com a posição que eles estavam. Eles não queriam admitir o erro. Você viu aqui o como eles ficavam sem saber o que responder, porque Cristo, na sua infinita sabedoria, fez uma pergunta que eles não tinham uma resposta certa para dar. Se eles falassem uma coisa, eles admitiriam que eles estavam errados. Se eles falassem outra, o povo seria contra eles. E eles estavam preocupados com o quê? A posição que eles tinham, por serem respeitados pelo povo. E, infelizmente, essa é uma posição que muitas vezes o homem se encontra. Ele está preocupado em não ceder que está errado e está preocupado em os outros não verem que ele estava errado ou os outros mudarem de opinião contra ele, não confiarem mais nele. Em especial, homens que ocupam a posição desses, que é de liderança religiosa principalmente. É difícil nós encontrarmos líderes religiosos assumindo que estavam errados, não é verdade? Assumirem que pecam. Há igrejas e religiões que afirmam que o seu líder religioso é infalível. O único infalível foi Cristo. Então nós vemos aqui que Cristo trouxe uma pregação aos seus discípulos e que esses líderes religiosos provaram imediatamente que eles estavam no sentido oposto. Eles estavam contra aquilo, eles pecaram exatamente naquelas coisas que Cristo vinha pregando. E a parábola que nós lemos no começo da mensagem, ela entra em seguida disso. Ela é uma continuação dessa conversa com esses homens, né? Ele diz aqui, também eu vos não direi com que autoridade faço essas coisas. E começou a falar-lhes por parábola. Nós separamos aqui em capítulo, né? Mas na verdade isso é um texto contínuo. Essa parábola era para aqueles homens. E foram esses homens que no final lá da passagem queriam matar a Cristo. Então agora nós precisamos entender um pouco mais sobre o que era essa parábola. O que Cristo quis dizer com aquilo e por que eles perceberam tão de imediato que aquilo era para eles. Ele começa aqui falando de uma vinha. E que vinha era essa? O que essa vinha representava? Foi aqui que eles já entenderam exatamente o que era.
tá? Notem que ele fala de uma vinha, aonde esse dono da vinha edificou uma torre e um lagar. E aí nós vamos em Isaías, capítulo 5. E esses homens religiosos tinham todos esses livros decorados. Isaías 5, de versículo 1 a 7. Eu não sei se a sua Bíblia tem aqueles subtítulos, mas aqui diz a parábola da vinha e suas aplicações. É uma parábola no Antigo Testamento. Está escrito assim: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil e cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu não tenha feito? Porque, esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto, e derrubarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem para que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Então nós vemos a similaridade das duas vinhas, né? Jesus fez uma referência a essa vinha, aqui citada em Isaías, porque ela dizia respeito a uma vinha aonde Deus trabalhou, Deus fez tudo o que pôde, fez uma construção, uma torre, cercou, fez um lagar, ele cuidou, ele limpou, ele fez tudo o que tinha para fazer para que desse um bom fruto. Eu não sou entendedor de plantação, muito menos de vinha. Mas diz aqui que ele fez tudo o que podia ser feito para que desse um bom fruto. E o fruto continuava a ser ruim. A vinha que Cristo está falando aqui é o povo de Deus. O que Deus está falando é: eu dei toda a condição e o povo continua a pecar. Mas aqui na nossa parábola, no Novo Testamento, ele não vai falar do fruto estar sendo ruim. Ele vai falar dos lavradores. Então aqui ele não está falando ao povo de Israel exatamente, mas ele está falando aos servos, aos homens que eram encarregados por estar fazendo o serviço. Ele colocou aquela vinha na mão de lavradores, com toda a estrutura possível para eles trabalharem.
E o que eles fizeram? Nós vemos aqui na passagem que eles tentaram tomar para si, fazer a vontade deles na vinha. Tomar como se fosse tudo o lucro deles. Quando o senhor da vinha mandou o seu servo para receber a produção daquela vinha, eles mataram, eles mandaram embora. E foi assim com aqueles homens. Deus deu para Israel a sua palavra, a terra prometida, toda a estrutura, tudo o que eles precisavam. Eles clamavam a Deus e Deus ouvia. Deus dava o direcionamento. Desde o princípio, Deus deu uma coluna de fogo, Deus deu nuvens, Deus deu água, deu maná, deu andorinhas, fez de tudo para que o seu povo fosse cuidado. Mas eles negaram a correção de Deus. Os servos mandados por Deus foram mortos ou rejeitados. E nós vemos que foi o que Israel fez com os servos que Deus foi levantando e enviando para ele. A cada profeta que Deus mandava, o povo matava, o povo desprezava. Bom, aqui ele ainda está falando para o povo de Israel. Deus deixou homens para atuarem na sua obra. Líderes espirituais para Israel. E foi isso que os homens fizeram. E a verdade é que a correção de Deus, ela foi desprezada por aqueles homens. Mas será que nós não podemos ver que ela é desprezada ainda hoje? Se nós continuarmos aqui na mensagem, nesse texto, nós vamos ver que ela muda um pouco de figura. A partir do versículo 6, nós temos outra parte da mensagem. Porque entra um personagem muito importante. Um personagem único. Até aqui ele está falando de servos. Vários servos que ele vai mandando. Muitos servos, como ele diz aqui. Eles são desprezados, mortos. Mas aqui ele para enfatizar algo. O filho amado. Ele manda por último. Como último recurso. Como o mais precioso que ele tinha. Ele envia por último. Aqui diz que ele esperava que tivessem um respeito pelo filho dele. Mas, versículo 7, mas aqueles lavradores disseram entre si, este é o herdeiro, vamos, matemo-lo e a herança será nossa. Foi exatamente o que aqueles homens estavam fazendo. Porque Cristo já estava anunciando que ele era o Filho de Deus. E qual foi a resposta deles? Eles tentavam matar a Cristo para não perder a posição deles, para não perder os frutos da vinha. Foi um ataque direto de Cristo aqui para eles. E eles não só mataram, mas lançaram fora da vinha. Humilharam, desprezaram.
E aqui é a parte profética da parábola. Já prevendo que Cristo seria morto e humilhado pelo pecado, pela ganância do povo. Mas então, Cristo cita outra coisa na sua parábola. Ele questiona, em versículo 9, que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Há uma mudança na direção dessa vinha. Até então, a vinha era para esses lavradores trabalharem. Mas agora ele destruiria para colocar outros servos. Foi o que aconteceu naquele momento, né? Quando o filho é morto. De repente, a vinha, o povo de Deus, não se trata mais daqueles judeus, daqueles israelitas, dos escribas, saduceus, fariseus. Agora muda. E Deus começa a usar a sua igreja. Ele tirou a bênção que aqueles lavradores podiam ter e passou a outros. E aqui nós vemos que então tudo aquilo que Deus tinha para aquele povo, para aqueles lavradores trabalharem, não seria mais para eles, seriam para outros lavradores. Então, ao mesmo ponto em que essa passagem ela é para falar do erro, do pecado daqueles homens, para nós ela é uma bênção. É maravilhosa essa passagem, na verdade, para nós. É verdade que tem o sacrifício dos servos e do filho, mas através dela a bênção é mudada. A torre construída, a palavra de Deus, o acesso a Deus, a oração ser ouvida, todas as bênçãos que Deus concedeu ao povo dele, passou a ser nossa, passou a ser da igreja, do seu novo povo de Deus. Versículo 10. Ainda não leste esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. A pedra rejeitada, Cristo. Cristo que foi rejeitado anteriormente, ele passou a ser o fundamento dali para frente. O Cristo que aqueles homens rejeitaram, ela é a base para a nossa salvação, para a nossa religião, para o nosso contato com Deus. É através dele que nós oramos e buscamos a Deus, né? Por isso que nós falamos no final da nossa oração, em nome de Jesus, porque só ele dá acesso para nós. Através dessa pedra rejeitada, o véu foi rasgado. Ele se tornou o nosso bem mais precioso. A pedra de esquina, onde se começam a empilhar as outras pedras para construir uma casa. O principal não era a vinha, os lavradores, ou a obra, os frutos, as pessoas, os líderes religiosos. O que nós vemos por aí é que muitas vezes na religião, quem é o principal é o líder religioso, o líder daquela igreja. Quando você pensa, você automaticamente associa a um homem, a alguém, ou a algo específico, né?
obter algo em troca. Mas o principal da mensagem de Deus é Cristo. Ele é o principal dessa passagem. O principal é esse filho sendo morto. Não é o resto da passagem. O principal é o Evangelho. A nova do Evangelho. A bênção que nós recebemos através dele. E os frutos, nós não podemos querer tomar para nós. Os frutos, eles pertencem a Deus. Nós precisamos entregar a Deus os frutos, trabalhar para Ele, não trabalhar para nós mesmos, para nós obtermos algo dessa vinha. Nós estamos para trabalhar para Deus. O versículo 11 encerra a fala de Cristo nessa passagem. Isto foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos seus olhos. É maravilhoso. É maravilhoso porque é a obra de Deus de salvação. A prova do amor. Aqueles homens, eles não foram humildes para reconhecer os seus erros. Assim como nós muitas vezes não somos. Mas Cristo foi humilde o suficiente para vir morrer pelos nossos pecados, para servir de sacrifício por nós. Então que nós possamos tomar cuidado com os nossos pecados, com o nosso coração impuro e que não tenha fé do tamanho que Cristo prega aqui. Muitas vezes nós não cremos o suficiente em Deus, na verdade. Nós precisamos crer com todo o nosso coração. Crer que realmente podemos todas as coisas em Deus. E que assim nós possamos louvar a Deus, a esse Senhor da vinha, pela obra que Ele fez por nós. Amém?